Então, pessoal, para concluir agora esse vídeo, a gente vai ver essas duas últimas questões. Como eu disse, são 5 questões. A gente falou tudo sobre Grécia, né? Todas essas questões sobre Grécia, não tudo. E aí a gente vai concluir agora com mais duas para ficar ok na hora que vocês forem responder a prova de vocês. Lembrando que as questões são parecidas, mas lá não adianta você decorar assim, quinta letra A, não sei o que. Não vou nessa. Não acreditem em respostas fáceis. Tentem estudar a própria questão, viu? Para vocês responderem. Então vamos lá. Sétima questão, né? Aqui no caso. Não vai ser a sétima lá, mas enfim. Péricles, governante de Atenas no século V a.C., enaltecendo as glórias da democracia ateniense, declarou: o poder está nas mãos, não está nas mãos da minoria, mas de todo o povo. E todos são iguais perante a lei. Isso foi Péricles que disse, e quem escreveu sobre isso foi Tucídides, em o livro A Guerra do Peloponeso. Na prática da vida política ateniense, a ideia de democracia, na época de Péricles, diferentemente da atual, significava que, lembrando, gente, que democracia de Péricles, e eu já falei sobre isso, ela era uma democracia limitada. Não só a democracia de Péricles, mas a democracia ateniense, certo? Então, nesse caso, como era essa democracia? Ela é igual à atual ou ela é diferente? Certo? Então vamos lá. Letra A. Habitantes das cidades, ricos e pobres, homens e mulheres, podiam participar da vida política. Não, gente. Mulheres não eram consideradas cidadãs e as pessoas mais pobres, ou seja, as que não tinham propriedade de terra, elas também não poderiam participar da política, elas não poderiam decidir a política, tá bom? B. Os escravos possuíam direitos políticos, porque a escravidão constituída por dívida era temporária. Não, na verdade, o escravo não poderia ter direitos políticos e a escravidão na Grécia ela era por dívidas ou por guerras. Então, ela não era uma escravidão que tinha seus castigos físicos, como a escravidão que aconteceu no Brasil. Não é uma escravidão por cor. As pessoas negras não eram as escravas, poderiam ser vários tipos de pessoas poderiam ser escravas. E essa questão da escravidão, ela não tinha a questão do comércio escravo como teve no Brasil. As pessoas se tornavam escravos porque a sua cidade foi derrotada numa guerra. E pronto. As pessoas tinham suas casas, tinham sua família, mas ela era obrigada a trabalhar. Ela podia fugir? Podia. Mas era provável que ela fosse morta, condenada à morte, se ela fugisse. Então, continua sendo uma escravidão violenta? Sim. Mas não como a escravidão que aconteceu no Brasil, tá bom? Então, letra C. Os direitos políticos eram privilégios de cidadãos e vetados a metecos, escravos e mulheres. Os metecos, eles eram os comerciantes mais pobres, e por isso também não tinham direitos políticos, assim como mulheres e escravos, porque eles não tinham a propriedade da terra, eles precisavam trabalhar bastante para isso. Letra D. Os metecos tinham privilégios políticos por sustentarem o comércio e a economia da cidade. Sim, de fato, o comércio era sustentado pelos metecos, mas eles não tinham direito a privilégios políticos. Letra E. Os pobres e estrangeiros poderiam ser eleitos para cargos de Estado porque recebiam remuneração. Não, de forma nenhuma estrangeiros eram bem-vindos na participação da política em Atenas. Então aí, gente, a letra C, ela é a correta, nesse caso aí da sétima questão, tá bom? Então vamos lá. Oitavo e último. Na construção da sociedade ocidental, há um destaque dado por muitos historiadores aos feitos da civilização grega nos setores mais diversos da sua vida. Muitos feitos culturais dos gregos, quais são? Letra A. Permanecem atuantes na contemporaneidade, contribuindo para o pensamento ocidental, inclusive na formulação de seus valores éticos e políticos. Muito bom essa daí, né?
querendo ou não, a gente é constituído eticamente e politicamente pela Grécia Antiga. Letra B. Distanciam-se totalmente dos princípios dos nossos tempos, não sendo retomados pelos pensadores do mundo atual. Na verdade, constantemente, é o contrário do que diz a letra B, os pensadores da época atual e da história do pensamento, eles vão constantemente se voltando a estudos da Grécia, principalmente, como vocês sabem, na filosofia. Existe o Platão e o Aristóteles, que são super importantes e são gregos. Letra C. Estão restritos a tempos da Antiguidade Clássica, onde predominavam os interesses da aristocracia comercial de Atenas. Será que era só isso? Será que é só Atenas que é importante? Né? E está um restrito? Toda vez que tem um item onde tem o termo restrito, abandona isso, viu, gente? Letra D. São diferentes dos feitos dos romanos e de outros povos da antiguidade, pela universalização de suas práticas democráticas e estéticas. E aí, o que vocês acham? Vamos continuar. Ficaram restritos às conquistas estéticas da arquitetura, da escultura, onde se salientava a harmonia das formas como um princípio estético. A estética, a beleza, tudo aquilo que que chama a atenção e que nos ganha enquanto visual, enquanto emocional, é importante e vem dos gregos também. Só que de forma nenhuma a gente pode deixar e dizer que essa foi a única contribuição dos gregos. Vocês têm estudado na questão da arte, sobre a estética e sobre os gregos, é muito importante. Mas na questão política, econômica, cultural, também é muito importante, certo? E como a letra D diz, não os romanos também foram muito importantes, então a letra D não faz sentido, porque o romano é uma continuidade também dessa questão política, estética, religiosa e tudo. Então aí no caso da oitava seria a letra A, né, que fala que esses valores culturais eles permanecem na contemporaneidade, ou seja, no nosso tempo atual, contribuindo para o nosso pensamento, principalmente o do Ocidente, e formando nossos valores éticos, nossos valores políticos, a forma do nosso comportamento enquanto cidadãos, não é verdade? Então é isso. Estudem essas questões, estudem a apostila, que vocês vão ter uma boa prova. Valeu, abraço, beijo.